Parte 2. Chegou o Apocalipse e agora, o que vai acontecer? Graça e paz, irmãos. Estamos a mais um final de semana de um estudo específico da Palavra de Deus e vamos dar continuidade ao assunto da semana passada, conforme falamos. E fazendo uma breve recapitulação dos tópicos sobre o que estudamos na semana passada, temos 1. Em que 70 depois de Cristo houve a destruição do Templo de Jerusalém. 2. O princípio das dores. 3. A apostasia. 4. Manifestação do Anticristo. 5. A grande tribulação. 6. O sinal. 7. A vinda do Senhor Jesus sobre as nuvens. 8. Os que morreram em Cristo ressurgirão. 9. Transformação dos salvos ainda vivos. 10. O arrebatamento. E 11. O galardão. E agora vamos para o item 12, as bodas do Cordeiro, na qual Paulo fala que esse é o mistério da igreja com Cristo, o casamento, as bodas. Efésios 5,32 diz: este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. As bodas é um dos eventos mais importantes para a igreja santa e pura. Como diz Apocalipse no capítulo 19, no versículo 7 ao 9, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. E Apocalipse 19, versículo 17 diz: vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. As bodas é a união vital, indissolúvel do noivo Jesus Cristo com a sua amada noiva, a igreja. Mas interessante também é que o Senhor é exaltado, no qual ele julga e vinga o sangue dos seus servos antes de iniciar as bodas, conforme Apocalipse 19, 2, que diz: pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. É quando entramos no item 13. A ira de Deus. Ele usará as 7 taças, no qual nelas contém a sua ira. É tempo dele destruir os que destroem a terra, a sua criação. Ninguém pode mexer com as coisas do soberano Deus sem ter uma resposta dele cedo ou tarde. Lemos Apocalipse 15, no versículo 1 em diante. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. As 7 taças, irmãos, irei fazer um estudo específico sobre ela, pois é grande o assunto das taças, mas nela está descrita desde as chagas malignas até a vitória do Senhor. É quando entramos no 14º, o Armagedon. É a batalha do anticristo e o falso profeta contra Jesus Cristo.
O Armagedon é um lugar de batalha. Arqueólogos dizem que fica no norte de Israel, na antiga cidade de Meguido, ou Monte Meguido. Quando lemos Apocalipse 16, do versículo 16, diz: então os três espíritos os reuniram no lugar, que em hebraico é chamado Armagedon. É neste local que toda a terra e seus reinos humanos, inimigos de Deus, que se recusaram a serem submissos ao domínio dele, que haverá a batalha do Armagedon, e que esta acabará de vez com todos os governos humanos. Ainda no Apocalipse 19, versículo 19 e 20, então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que haviam realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Esta guerra, irmão, entre as forças do mal e do bem, vemos que a besta e o falso profeta enganam os reinos da terra e juntos tentam guerrear contra o Cristo, que, com o cavalo branco, já sai como vencedor, pois é o Cordeiro com poder e grande glória, e os inimigos do Cristo foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. O Armagedon não é para destruir a terra e também não é a destruição da humanidade. Na verdade, é a salvação dela, porque uma grande multidão de servos de Deus vai sobreviver. Entramos no 15, e então virá o fim. Ao lermos Mateus 24, versículo 14 e o 51 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O 51, e ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ainda lemos Apocalipse 19, 21, diz: os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, irmãos, todos os que não se viram a Jesus Cristo serão lançados para o fim. Haverá choro e ranger de dentes. Desculpa ninguém terá, pois o evangelho será pregado como testemunho a todas as nações. É quando entramos no item 16. Satanás é preso. Ele é lançado no abismo e ali encerrado, trancado, preso. Apocalipse no capítulo 20, versículo de 1 a 3 diz: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo. Numa grande corrente, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-os e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Quando, amados, entramos no item 17, o milênio. A igreja, os salvos em Cristo, reinarão com Jesus durante 1000 anos. Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 4 ao 6, diz: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas do que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa
nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Amém, irmãos? Os que nasceram 2 vezes, nasceram na carne e no espírito em Jesus, morre apenas uma vez, irmãos. Morre apenas fisicamente. Isso se Jesus não o arrebatar. E os que nasceram apenas uma vez, ou seja, não nasceram no Filho de Deus, estes terão 2 mortes, tanto a morte física quanto a eterna. Fiquemos na presença do Senhor, irmãos, estaremos sempre com Ele. Amém? Entramos no item 18, a batalha de Gog e Magog. É diferente da batalha do Armagedon, irmãos. Muitos confundem. É quando Satanás será solto. Após a igreja com seu Cristo terminar o milênio, ele mais uma vez cerca o arraial dos santos e a cidade amada. Apocalipse 20, o versículo 7 diz: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E o 10, o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Muitos perguntam, por que ele será solto? Ainda vai perturbar? Não, irmãos. É preciso lembrar que nós, como igreja, já estaremos com corpos revestidos e na presença do Senhor. Não teremos mais medo, dor ou tristeza. Seremos como guerreiros no Senhor, mas ele, Satanás, será solto apenas para ter o seu fim. É como um assassino preso e que foi decretado a morte dele na cadeira elétrica. Ele é apenas retirado da prisão para seu fim total. Ele sai da cadeia para o cemitério e o Satanás sairá da prisão para arder no fogo e enxofre. 19. O juízo final é o julgamento dos ímpios mortos. Apocalipse 20, do 11 ao 15 diz: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. O outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Cuidemos, irmãos, ainda há tempo de estarmos na presença do Senhor Jesus e não termos a segunda morte. E agora, para finalizarmos o estudo, o 20º item: novo céu e nova terra, e a nova Jerusalém, que o Senhor faz nova todas as coisas. Se lermos Apocalipse 21, o versículo 1 a 5 diz: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como a noiva, adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima,
não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém, irmãos? Estaremos na presença do Senhor, nós como igreja, nos céus. E depois do nosso milênio com o Senhor, estaremos com Ele na nova terra, novo céu, ou seja, a nova Jerusalém, e que Ele fez exclusivo para a sua igreja. Amém, irmãos? Desejo a todos um excelente estudo. Segunda-feira continuamos nossos devocionais normais e quem sabe no próximo final de semana podemos estudar as taças ou outro estudo. Irei orar a Deus. Deus abençoe, irmão.